Olá pessoal, tudo bem? Bom, neste vídeo nós vamos abordar exercícios sobre números primos. Dentre aquele material disponibilizado para vocês no AVA, eu procurei selecionar exercícios mais variados possíveis sobre o assunto. Tá legal? Bom, então vamos lá. A coisa inicial para a gente abordar sobre os números primos diz respeito à natureza da paridade. Olha esse exemplo aqui. Encontre todos os primos P e Q, tais que P menos Q é igual a 3. Bom, por que a abordagem da paridade é importante? Primeiro porque 2 é o único primo par, então muitas vezes a gente faz uso dessa informação. Em segundo que nesse exercício trata da soma de dois primos, da diferença, de dois primos, cujo resultado dá 3. Bom, quando a gente consegue cercar a paridade dos primos, se por acaso um deles for par, acabou. Ele tem que ser o 2, essa é a ideia. Tá? Sobre a diferença ser o 3, a gente pensa da seguinte maneira. Se somarmos dois pares ou se somarmos dois ímpares, o resultado é sempre par. Se em vez de somar, subtrairmos, é a mesma coisa. Então, para um resultado ser ímpar, um tem que ser par e o outro tem que ser ímpar. Tá? Então, para que P menos Q seja ímpar, P e Q não podem ter a mesma paridade. Tá? Porque se tivesse a mesma paridade, a diferença seria par, a diferença é ímpar. Então, se eles não têm a mesma paridade, um é ímpar e o outro é par. Bom, como eu disse, o único primo par é o 2. Certo? 2 tem que ser um deles. Qual deles que é? Bom, se eu estou fazendo P menos Q, como a gente está com o resultado número positivo, a gente vai pensar que 2 tem que ser o Q, porque 2 é o menor primo que tem, não é? Então, obrigatoriamente, Q é igual a 2. Bom, quem que é P? Se a diferença é 3, então o resultado é 2 mais 3, que é igual a 5. Então, os números são 5 e 2. São os únicos números primos cuja diferença dá 3. Próximo. 3 números naturais ímpares consecutivos são primos. Tá? Bom, a sequência de números ímpares vai de 2 em 2, né? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, etc. Pense bem, de toda essa sequência que é infinita, apenas num momento os 3 ímpares consecutivos são primos. Quando for 3, 5 e 7. Em nenhum outro momento dessa infinita lista de ímpares vão aparecer 3 consecutivos que são primos. Isso é interessante, né? Bom, como que a gente aborda isso? Vamos pensar então que eu tenho que escrever a priori 3 ímpares consecutivos genéricos. 2n mais 1, 2n mais 3, 2n mais 5. Tá? Eles são ímpares e a informação que eu tenho é que eles são primos também. Eu quero mostrar que, obrigatoriamente, esses 3 números genéricos, sendo primos, eles vão ser, respectivamente, 3, 5 e 7. Bom, então esse aqui tem que ser o 3. Certo? Uma forma de mostrar que um número primo é 3 é mostrar que ele é múltiplo de 3. Porque se o número é múltiplo de 3 e ele é primo, obrigatoriamente ele tem que ser o 3. Certo? Então eu quero mostrar, gente, que esse aqui é múltiplo de 3. Aí a pergunta agora é: como mostrar que um número é múltiplo de 3? Bom, nós vamos lançar agora a informação já de outras aulas, de capítulos anteriores, que diz o seguinte: 3 números consecutivos, um deles é múltiplo de 3. É isso que a gente sabe, assim, de mais concreto, vamos dizer assim, para esse tipo de exercício, que a gente pode usar para estabelecer a nossa estratégia. Então eu quero mostrar que o 2n mais 1 é múltiplo de 3, e eu sei que dados 3 números naturais consecutivos, 1 é múltiplo de 3. Bom, nessa minha sequência aqui eu não tenho 3 números naturais consecutivos, eu tenho 3 números ímpares consecutivos. Para termos 3 naturais, eu tenho que inserir 2 números aqui. Tem que inserir um aqui no meio e o outro aqui no meio, que são esses. 2n mais 2 e 2n mais 4.
Com isso eu tenho uma sequência de números naturais. Bom, por que eu acrescentei esses dois? Porque desta maneira eu consigo estabelecer 3 números naturais consecutivos. Né? E vão ser esses que vão nos interessar. 2n mais 1, 2n mais 2, 2n mais 3. O que aquele resultado diz é que um deles tem que ser múltiplo de 3. E o que a gente quer mostrar é que o que vai ser múltiplo de 3 obrigatoriamente é o 2n mais 1. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos verificar um por um o que acontece se eu supor que ele seja múltiplo de 3. Nós vamos ver que só não vamos ter contradição quando a gente tiver como suposição que o 2n mais 1 é múltiplo de 3. Então vamos lá, 2n mais 1, se ele for múltiplo de 3, não tem problema nenhum nisso, né? Seria exatamente aquilo que a gente deseja chegar. E consequentemente os primos ímpares que a gente deseja serão 3, 5 e 7. Mas, o que acontece se o 2n mais 2 for múltiplo de 3? Olha, os múltiplos de 3, eles percorrem o conjunto dos números naturais de 3 em 3. Né? Eles vão variando de 3 em 3. 3, 6, 9, 12. Então, se o 2n mais 2 for múltiplo de 3, necessariamente o 2n mais 5 também vai ser múltiplo de 3. Olha, o 2n mais 2 não é número primo, necessariamente, mas o 2n mais 5 com certeza é número primo. E sendo o número primo um múltiplo de 3, ele tem que ser o 3. E isso é uma contradição. Ele não pode ser o 3, porque eu estou com uma sequência de 3 ímpares. E o terceiro da sequência é o 3, então tem uma coisa errada, né? São números naturais. O terceiro da sequência não pode ser o 3. Certo? Então, pressupor que o 2n mais 2 seja múltiplo de 3 acaba implicando uma contradição. Certo? Então eu não posso pressupor que o 2n mais 2 seja múltiplo de 3. Tá? Então vamos supor que seja o 2n mais 3. O que acontece? Bom, nós vamos ter um raciocínio análogo, porque se o 2n mais 3 for múltiplo de 3, como o 2n mais 3 é um número primo, ele tem que ser o 3. Certo? E aí o 2n mais 1 tinha que ser o 1, né? Só que o 2n mais 1, ele também é um número primo, ele não pode ser o 1. Tá? O 3 é o menor primo, então não pode ser esse aqui do meio. Então nós chegamos numa outra contradição. Portanto, 2n mais 1 dessa sequência é o número que é múltiplo de 3. E como nós afirmamos, se ele for múltiplo de 3, como ele é primo, ele tem que ser o 3. E, portanto, os ímpares consecutivos seguintes serão 5 e 7. E com isso a gente conclui o problema. Tá legal? Vamos para o próximo. Mostre que a soma de dois primos gêmeos, se ela for igual a 24, então um deles é 13. Olha que coisa bacana, né, gente? Vocês já viram primo gêmeo na sua vida? Não existe, né? Mas na matemática existe primos gêmeos. São aqueles cuja diferença dá 2. Esses são os primos gêmeos. Se a diferença é igual a 2, então é conveniente a gente escrevê-los sempre da forma P e P mais 2. Vocês verão que esta maneira de escrever vai tornar o problema muito simples de resolver. Então, em vez de ficar usando letras P e Q, a gente vai usar P e P mais 2. Essa diferença deles é 2, então se um for P, o outro é P mais 2. P e P mais 2 são primos. Tá? Bom, o problema diz que a soma deles é igual a 24. Então a gente escreve a sentença P mais P mais 2 igual a 24. Ou seja, vira uma equaçãozinha do primeiro grau, cuja solução é 11. Certo? 2P igual a 22, P igual a 11. Como o outro primo é 2 unidades a mais, necessariamente ele é igual a 13. Olha como que ficou simples esse problema, né? Então nós provamos que um deles é 13. Mas ele ficou simples porque a gente estabeleceu como estratégia escrever os primos da forma P e P mais 2. Se não tivéssemos escrito esta maneira aí de representar os números primos gêmeos, provavelmente o problema ficaria mais complexo. Tá legal, gente? Então é isso aí.